Olá, alunos da segunda série do ensino médio, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Tayana, estarei acompanhando a participação de vocês aqui no chat. Converse com a gente também lá no nosso Instagram, Língua Portuguesa CMSP_M. Será um prazer ter você com a gente, uma de atividades dos alunos. Converse com a gente por lá também. E vamos de aula hoje, que tem coisa interessante para a gente aprender bastante com o professor Mauro Marcel. Olá, queridíssimos estudantes do estado de São Paulo, tudo bem com vocês? Então, bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. E, cara, hoje é a aula muito bacana, não por conta da gente, também por conta da gente, que a gente não vai ser tão humilde não, tá bom? Mas por conta de que traremos para vocês um dos meus poetas preferidos, um dos meus 300, 400 poetas preferidos. Tá lá no meio, tá lá, não, é um dos preferidos mesmo. Cara, ele é muito bacana. Eu vou apresentar para vocês agora um dos escritores. Olha, tá aqui ó, na tela, aqui, ó, no GC, Augusto dos Anjos. Gente, esse, de maneira muito honesta, foi um dos poetas, porque eu lia no começo, eu lia poesia porque eu achava que era bacaninha, culto, queria ser legal e tal, mas foi um dos poetas que me fez, honestamente, gostar de poesia, entender que a poesia não é apenas o senso comum. Quando a gente fala de poema, a gente já pensa, nossa, começa a imaginar flores, coraçõezinhos, né? Se amar é viver, eu vivo porque amo você. É bonitinho. Não, não é não. Augusto dos Anjos é. Então, hoje é a aula que vamos falar sobre isso. Então, seja bem-vindo a O que Augusto dos Anjos tem. Professora Tayana, quais são os objetivos da aula de hoje? Então vamos aí aos objetivos da aula, na verdade, o objetivo, né? Ler, analisar e fruir poemas de Augusto dos Anjos. Olha só, o objetivo é simples assim. Ó, ler, vamos ler Augusto dos Anjos, analisar juntos, eu, professora Tayana, vocês, e fruir. O que significa fruir? Fruir, se deliciar com a poesia, com a literatura. Sente, relaxe. Pega a apostila, o caderno do aluno, né, do currículo em ação, do terceiro bimestre, tem lá, Augusto dos Anjos, tem um poema lá. Lá tem um poema, trarei outros para vocês. Vamos ler e nos deliciar e saber o que é que Augusto dos Anjos tem para eu falar que ele é tão especial, que ele é tão bacana, tão legal. Então, vamos lá. Primeira pergunta para vocês na tela. Quando as pessoas no cotidiano se referem a poemas, quais os principais temas que lhes vêm à mente? Quando você pensa em poesia no cotidiano, eu não estou falando a gente aqui na escola, estou falando no cotidiano geral. O que as pessoas pensam que são os temas relativos à poesia? 1 minuto e já voltamos. E a gente já conta aqui com a participação de professores, alunos. O pessoal tem dito aqui: amor, infância, né, saudade, crítica social. Né? Na hora que pensa em poema, assim, eu já penso logo em amor, saudade, relacionamento amoroso, sentimentalismo, romantismo. Cartinha de amor. Exatamente. Bilhetinho. Isso, E bilhetinho. tem essa relação, né, você colocar um poema. Exato, tá apaixonado pela namoradinha, Sim. você vai lá, escreve um poeminha e manda. Gente, também é. Poema também é romantismo, né? Eu lembro lá dos poemas lá do Antero de Quintal, já é realismo, né? O Gonçalves Dias. Eu lembro do Álvares de Azevedo, ele sofrendo por amor. Gonçalves Dias. Mas o Antero de Quintal, lá. ele transita, né? Isso, verdade. Ele tem um período mais romântico. Exato. Pensa lá o Bocage também, sofrendo por amor, que é barroco não, é Arcade. Vai pro romantismo, eu tô confundindo tudo aqui. Ou seja,
Você pensa em flores, corações, poemas para a pessoa amada. Eu vou falar mulher amada, porque falando aqui, tipo, geralmente, os poetas, a gente fala do lírico masculino, né? Mas, por exemplo, vou indicar. Tem uma escritora, uma poetisa, chamada Flor Bela Espanca. Ela é uma portuguesa. Gente, ela é maravilhosa. E os poemas dela geralmente são sofrimento amoroso, solidão, tristeza. Eu lembro muito do que o Augusto dos Anjos é. Só que o Augusto dos Anjos, Flor Bela Espanca. Anota aí. Flor Bela Espanca. Anotou? De novo, vou falar. Flor Bela Espanca. Mas hoje é Augusto dos Anjos. E eu vou trazer para vocês Augusto dos Anjos de maneira sensacional. Vou parar de falar sobre ele. Vamos ler um poema dele? Olha só. Psicologia de um Vencido, de Augusto dos Anjos. Só o título já é espetacular. Psicologia de um Vencido. Eu, filho do carbono e do amoníaco, monstro da escuridão e rutilância, sofro, desde a epigênese da infância, a influência má dos signos do zodíaco. Profundissimamente hipocondríaco, este ambiente me causa repugnância. Sobe-me à boca uma ânsia análoga à ânsia que se escapa da boca de um cardíaco. Já o verme, este operário das ruínas, que o sangue podre das carnificinas come e a vida em geral declara guerra, anda a espreitar-me meus olhos para roê-los, e há de deixar-me apenas os cabelos na frialdade inorgânica da terra. Gente, professora Taíra, aplausos para Augusto dos Anjos, por favor, aplausos para os Anjos. Augusto dos Anjos, gente, sensacional. Augusto dos Anjos, maravilhoso. Também. Nossa, a produção. Gente, vamos tentar entender um pouquinho do que ele está falando aqui no poema, que eu sei que não é tão simples, é complexo, mas é grandioso. Volta no poema, por favor, na tela, olha só. Eu, filho do carbono e do amoníaco, ou seja, eu sou filho de... Eu nasci, eu sou oriundo, eu vim de elementos químicos. Eu sou filho do carbono e do amoníaco, ou seja, eu sou simplesmente filho de elementos químicos. Monstro de escuridão e rutilância, ou seja, eu sou vim do escuro, eu vim do que não presta. E eu sofro, desde a minha origem, desde a infância, a influência má do zodíaco, ou seja, eu sou elemento químico e nasci numa estrela errada, ou seja, eu sou apenas, a minha origem não é boa. Profundissimamente hipocondríaco, ou seja, eu sou profundamente hipocondríaco, ou seja, eu acho muito que eu tenho várias doenças, porque o hipocondríaco é quem acredita que tem muitas doenças. Este ambiente me causa repugnância, ou seja, que ambiente é este? Está se referindo à vida, né? Está falando de o que ele é, de onde ele nasceu. Sobe-me à boca uma ânsia análoga à ânsia que se escapa da boca de um cardíaco. Ou seja, a ânsia, quando a gente já pensa em algo que... em vômito, né? Em passar mal, em ficar doente, em ficar enjoado. Mas é uma doença que se escapa da boca de um cardíaco. Ou seja, além de ter uma natureza ruim, eu estou doente. E acho que estou doente, e eu estou doente de verdade, ou seja, não tem nada bom aqui não. E já o verme, este operário das ruínas. Quando a gente pensa em verme, a gente pensa em algo ruim, a gente pensa em morte, né? Que o sangue podre das carnificinas come, ou seja, e a vida em geral declara guerra. Ou seja, para o verme viver, ele tem que comer, né? Nesse caso aí, declarado carne humana. Eu estou falando, na verdade, da decomposição deste carbono e do amoníaco do qual somos origem. Ou seja, ele está falando que a nossa vida nasce... da composição de elementos químicos e termina, né, com o verme, que anda a espreitar meus olhos, para roer os olhos, né? E há de deixar apenas os cabelos na frialdade inorgânica da terra. Gente, é muito triste, e ele fala assim, porque, salvo algum equívoco meu, os vermes, o corpo humano é decomposto, né, quando enterrado, e os cabelos são das poucas coisas que não são roídas pelos vermes, né? Os cabelos permanecem. Então, o que acontece é triste, o Augusto dos Anjos, e você percebe que a linguagem que ele utiliza não é uma linguagem simples, ele mistura a linguagem dos elementos químicos, da biologia, da química, né, epigênese, né, inorgânico, ou seja, quando a gente fala de poemas ligados ao amor, assim,
o Augusto dos Anjos não é esse cara. Ele é um poeta pré-modernista. Pré-modernista, por quê? Porque ele já dá... E simbolista, depende. O Alfredo Bozzi classifica ele nas duas, como pré-modernista, como simbolista. Simbolista porque você se sente mal, a tristeza, você se... a escolha vocabular, a escolha de palavras. O impacto vai para além do que você raciocina. Porque em algum momento que você estava lendo ali, sangue, carne podre, eu senti um nojo. Né? Então, a partir do momento quando você sente antes de interpretar, e também vai para o simbolismo. Perfeito. Né? E o fato de ele usar essas palavras ligadas ao reino da biologia, ao universo de outras áreas assim, ligadas à química, a ciências inorgânicas, ou seja, estou inventando coisa. Mas assim, o que acontece? Ele mistura ciências da natureza com a poesia. E isso é único em língua portuguesa, né? Então, torna Augusto dos Anjos um dos poetas mais... Seria para refutar também o parnasianismo ou eu estou falando besteira aqui? Na verdade, ele escrevia na mesma época que os parnasianos, mas não foi para contrapor, não. Né? O parnasiano, ele faz o quê? O parnasiano, ele escolhe as palavras para poder enfeitar. Né? E o Augusto dos Anjos, ele escolhe para poder se expressar, a individualidade dele. Para apontar para esse caminho de tristeza, de desilusão. A vida dele foi muito triste. Se der tempo de falar sobre a vida dele. Hoje é para fruir os poemas. Ler, interpretar e fruir. Uma pergunta para vocês, 30 segundos, respondam. Tá aí o mesmo poema. Vamos pensar juntos e responda. Qual é o tema central desta poesia? 30 segundos, já voltamos. A gente estava aqui discutindo, os professores também participando, respondendo, os alunos, né? Esse desgosto, né? A professora colocou, a professora Fernanda, a Ivone também colocou uma desesperança, um descontentamento, verdade. Né? É uma desilusão com a própria vida, né? Com a própria vida, exato, né? Uma desilusão com a própria vida. O Augusto dos Anjos tem muito disso. Vamos ler outro poema dele? Olha só. O Morcego, de Augusto dos Anjos. Este tem no seu caderno do aluno. Vamos lá. Tá na página... Nossa, tá em alguma página aí que eu não tá aqui, mas beleza. Meia-noite. Meia-noite. Ao meu quarto me recolho. Meu Deus. E este morcego? E agora vede, na bruta ardência orgânica da sede, morde-me a goela, ígneo e escaldante molho. Vou mandar levantar outra parede. Digo, ergo-me a tremer, fecho o ferrolho e olho o teto, e vejo ainda, igual a um olho, circulamente sobre a minha rede. Pego de um pau, esforços faço, chego a tocá-lo, minha alma se concentra. Que ventre produziu tão frio parto? A consciência humana é este morcego. Por mais que a gente faça à noite, ele entra imperceptivelmente em nosso quarto. Gente, por favor, maravilhoso, espetacular, Augusto dos Anjos. São Paulo faz escolas, página 231, professora. Obrigado, página 231. Professores, eu amo vocês, ó, para vocês aqui, eu adorei vocês. Olha, obrigado. 231. Gente, o que é esse morcego? Vamos voltar na tela? Olha só. Meia-noite. Ao meu quarto me recolho, meu Deus, e este morcego. Tem um morcego lá, eu me recolho. Volta para mim, por favor. Tem um poema de um autor americano chamado Edgar Allan Poe, chamado O Corvo. O que acontece? Ele está lá todo desiludido, triste. Ele olha para o lado e ele pergunta, a vida tem solução? E pergunta outras coisas, né? Quando eu vou sair disso? Quando a minha vida ficará boa? Coisas do tipo, né? Eu estou parafraseando. E o corvo, toda vez que o eu lírico pergunta se vai ter solução, se a vida vai estar boa, o corvo responde, nevermore, tipo, nunca mais.
Ou seja, quando eu olho esse poema do Augusto dos Anjos, é como se o morcego e o corvo fossem a mesma coisa, né? Então tá lá esse morcego, né? Tipo, tem alguma coisa que não tá legal, que não tá bem aqui. E o corvo... Aliás, outra, falei de Flaubert Espanca? Anota aí. Vou dar, aqui, ó, nessa tela aqui, ó. Anota aí. Não, aqui comigo, você, ó. Anota. O Corvo, de Edgar Allan Poe. Anotou? Vou dar tempo para você. Não, você não pode passar pela vida sem ler esse poema. O Corvo, Edgar Allan Poe. Tá? Depois você fala o que você achou, né? Na língua portuguesa, CMSP, _ EM, tá bom? Isso aqui, ó. Leia O Corvo e fala o que você achou. Agora vamos voltar pro morcego? Agora sim, na tela. Meia-noite, ao meu quarto me recolho. Meu Deus, e este morcego? Olha, tá à noite um morcego. Tem um morcego lá. E agora vede. Na bruta ardência orgânica da sede, morde minha goela ígneo e escaldante molho. Só que esse morcego aí não é igual ao corvo, porque o morcego está lá fora o corvo está lá fora, desculpa. O corvo está lá fora e esse morcego, ele está dentro, olha, tá na goela, escaldante, ou seja, está dentro, está na garganta, está na goela. Vou mandar levantar outra parede. Que parede seria essa, né? Está entre aspas aí. Digo, ergo-me a tremer, fecho o ferrolho, olho o teto e vejo ainda igual a um olho circularmente sobre a minha rede. Ou seja, ele levanta-se e olha para um lado, olha para o outro e não consegue solução porque esse morcego está gritando onde? Dentro dele mesmo. Dentro dele. Ergo-me a tremer, fecho o ferrolho, olha o teto. Tem alguma coisa gritando dentro dele. É esse morcego. Pego de um pau, esforços faço, chego a tocá-lo, minha alma se concentra. Que ventre produziu tão feio parto? E isso é importante, porque ele fala assim, que ventre produziu é uma metáfora. Olha só, alguma coisa gerou esse morcego dentro de mim. Alguma coisa que grita dentro de mim. Um remorso, algo que está desconfortável, alguma coisa que eu fiz e não está legal. Tem um morcego gritando aqui na minha goela, que quer sair e não tá gritando aqui. Eu pego um pau para resolver. Acordei no meio da noite, eu quero tirar esse morcego. Tá? Na tela mais uma vez, continuando terminando. A consciência humana... Ah, achei, olha só o que é. Em maiúsculo. A consciência humana é este morcego. Por mais que a gente faça, à noite ele entra imperceptivelmente no nosso quarto. Aí fechou. Olha só, o que é esse morcego? É quando a gente faz algo muito ruim. Eu vou dormir, colocar minha cabeça... Não adianta. Esse morcego grita. A consciência. Se você fez algo e você de fato é humano, sente como humano, esse morcego vai gritar na gente, né, professora Tayana? E é uma briga, né? Você quer fugir e ao mesmo tempo aquilo é mais forte que você, né? Nesse momento... Como fugir do remorso? Sim, como fugir da culpa? Só de ler e você explicando, a angústia aumenta, até passa. Exato. Gente, né? Pega um pau, vou matar esse morcego. Não adianta. Mas assim, ainda fica a recomendação para vocês. Aqui, eu tô aqui. Leia isso. Você acha que a professora colocou aqui arrependimento? Aí eu fiquei pensando, você acha que há um arrependimento mesmo nesse poema? Eu acho que nesse poema, eu achei bem legal. Eu percebo nesse poema um arrependimento de quem, sei lá, foi pego. Eu também pensei nisso, exatamente. Sabe, em geral, o cara, ele não tem remorso porque ele, nesse caso, né, o Eulírico não está com remorso porque ele fez algo errado. Ele está com remorso talvez por ter sido pego. Olha, eu tento pegar alguma coisa, resolver tal. A consciência humana é um morcego. Essa consciência não é aquela coisa de querer consertar o que se fez errado, mas de querer fugir do que fugir da culpa. Da consequência da culpa. Exato, fugir da culpa. Vamos para o último poema da aula. Olha só, vamos lá então. Aqui. Não, é o mesmo, né? Mas eu quero ir para outro. Vamos lá. Aqui, então, neste. Não, vamos lá que já lemos esse. Vamos lá. Budismo moderno de Augusto dos Anjos. Tome, doutor. Vamos só fluir. Budismo moderno de Augusto dos Anjos. O título já é maravilhoso, né? Budismo moderno. Tome, doutor, essa tesoura e corte minha singularíssima pessoa. Que importa a mim que a bicharada roa todo o meu coração depois da morte. Um urubu pousou na minha sorte. Também, das diatomáceas da lagoa, a criptógama clápsula se esbroa ao contato da bronca destra forte. Dissolva-se, portanto, minha vida, igualmente a uma célula caída na aberração de um óvulo infecundo.
mas agregado abstrato das saudades, fique batendo nas perpétuas grades do último verso que eu fizer no mundo. Gente, esse poema aí é um dos poemas que eu mais refleti do Augusto dos Anjos, porque ele trata da própria dor de existir, né? Um urubu pousou na minha sorte. Assim, não, não. E o Augusto dos Anjos é interessante porque ele traz toda essa tristeza, essa depressão, e ele traz de maneira estilística bem maravilhosa. Ele mistura as diatomáceas da lagoa, né? E vai trazendo elementos. Guarda isso. Augusto dos Anjos traz elementos da ciência, da natureza, da biologia, da química, tá? Para colocar no lírico. Eu estou aqui viajando na tua aula. Parece que ele fez e não fez nada. Seria essa a impressão também de você se sentir fracassado? Exatamente. Augusto dos Anjos, ele era professor, olha só, a gente se identifica, né? Então, aí o meu favorito pode falar um pouquinho dele. Gente, esse aqui é o meu favorito, gente, olha, espetacular. Versos íntimos de Augusto dos Anjos. Vês? Ninguém assistiu ao formidável enterro de tua última quimera. Somente a ingratidão, esta pantera, foi tua companheira inseparável. Acostuma-te à lama que te espera. O homem que nesta terra miserável mora entre feras, sente inevitável necessidade de também ser fera. Toma um fósforo, acende teu cigarro. O beijo amigo é a véspera do escarro e a mão que afaga é a mesma que apedreja. Se há alguém causa ainda pena a tua chaga, apedreja essa mão vil que te afaga e escarra nessa boca que te beija. Apedreja essa mão vil que te afaga e escarra nessa boca que te beija. Olha, gente, vou falar, concordo com Augusto dos Anjos? Não. Aceito o que ele fala? Não, mas é maravilhoso, é espetacular. Nesse poema, voltamos nele, ele fala assim, vê, ninguém assistiu ao formidável enterro da sua última quimera. Quimera é sonho. Ninguém assistiu quando o seu último desejo, seu último sonho foi enterrado. Só a ingratidão estava lá do teu lado. A ingratidão, essa pantera, era sua companheira. Estava lá do teu lado. Então, já que isso aconteceu, acostuma-te à lama que te espera, acostuma-te ao mal. Seus sonhos foram enterrados, né? E quem está do seu lado é a ingratidão. O homem que nessa terra miserável mora entre feras, sente desejo de também ser fera. Ou seja, um homem que nasce aqui, que está nessa terra de feras, deixa-se influenciar. Olha aí, naturalismo. As pessoas se influenciando pelo meio. Ele vive na mesma época que, um pouquinho depois, mas na mesma época influenciado pelo pessoal do cortiço, influenciado pelo pessoal lá dos naturalistas, pessoal dos realistas, ou seja, é um poema ultra realista. Então, eu estou inventando isso, mas na verdade é simbolista, tá? Guarda aí, direitinho. Volta no poema. Então, já que eu vivo entre feras e me torno uma fera, e eu falo para você, é o conselho, que eu dou para você, toma um fósforo, acende um cigarro, ou seja, relaxa. O beijo amigo é a véspera do escarro, ou seja, beija para depois alguém cuspir em você. E a mão que afaga, aquela mão que dá carinho, é aquela que joga pedra em você. E se alguém causa ainda pena a tua chaga, e se alguém ainda fica com peninha de você, você faz o quê? Apedreja esta mão vil que te afaga. Ou seja, se alguém fez carinho em você, você faz o quê? Apedreja essa pessoa e escarra nessa boca. Ou seja, cospe na pessoa. Gente, é um poema maravilhoso, mas eu discordo de tudo. Mas assim, é muito bom. Augusto dos Anjos, na tela. Augusto de Carvalho Rodrigues dos Anjos ficou conhecido como Augusto dos Anjos. Poeta brasileiro, nasceu na Paraíba em 22 de abril de 1884. Considerado um dos poetas mais críticos de sua época, simbolismo, né? Também foi reconhecido como o mais importante poeta do pré-modernismo, foi o que eu falei no começo da aula. Segundo alguns críticos, em sua obra é possível reconhecer raízes do simbolismo, tais como o gosto pela morte, a presença da angústia, a utilização de metáforas e de vocabulário mórbido, além do que eu falei, ligado às ciências da natureza. Apresentamos para eles aqui agora a professora Tayana, para quem não conhecia, né? Sim, eu acho que esse é o poema mais marcante, assim, quando você começa a falar de modernismo, né? Lembra. Ele é o pré-modernista porque o que acontece? O Augusto dos Anjos, ele prenuncia algo de novo, um frescor, né? E de forma agressiva, vamos usar a palavra agressiva mesmo. Muito agressiva. Né? E aquilo, a gente não precisa concordar com todo mundo que a gente conversa, a gente não precisa concordar com tudo que a gente escuta, que a gente lê,
mas eu consigo reconhecer a inteligência de muitas mas coisas. em algum momento a gente se assemelha. Em algum momento você Nossa. tem que ser fera. Em algum momento você acaba sendo... A consciência humana... O morcego já falou comigo várias vezes, né? O morcego já conversa. Em algum momento a gente pegou e fez mal pra quem fez bem pra gente. Sim. Em algum momento você acordou, se sentiu inútil. Mas assim, é um poeta que ele é bem bacana. E essa foi a nossa aula de hoje. Esse é o livro dele, na tela, olha. Esse é o único livro que ele publicou em vida, hoje eu e outras poesias, porque depois que ele morreu, outros poemas foram agregados a este livro. E é isso que fizemos hoje aqui. Lemos, analisamos e fruímos poemas de Augusto dos Anjos. Professora Taiana, muito obrigado. Eu que agradeço por essa aula, foi um prazer. Gente, eu me diverti bastante. E vocês? Diga o que você achou. Aqui, diga o que você achou. Fale. Se inscreva no canal, curta, compartilhe, acione os sininhos para receber as nossas notificações. Avalie a nossa aula, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu. Tchau.